Olá, feras! Professora Esther Gomes. Vamos prosseguir aqui no estudo sintático, agora mudando o foco para o período composto. Então, a gente vai passar para as orações coordenadas, né? Sabemos que para período composto, nós temos duas ou mais orações dentro de um mesmo período. E sabendo que o número de orações é determinado pelo número de verbos ou de locuções verbais. Então, a partir disso, a gente conta, que vai da letra maiúscula até o ponto final, e a gente tem se o período é simples ou composto. Já vemos todos os elementos do período simples, e agora a gente passa para o período composto, lembrando que são dois tipos de períodos compostos, ou será coordenado ou será subordinado. Coordenados são períodos, são orações independentes dentro de um mesmo período. Então, uma não exerce função sintática na outra. Elas são independentes, por isso que elas são coordenadas. E aí nós verificamos que essa coordenação ela pode ser feita por conectivos, ou simplesmente ser feita sem conectivos, por pontuação, por vírgula e tudo mais, ponto e vírgula. E aí, quando a gente tem essa ligação sem os conectivos efetuando ali, nós temos as orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não possuem conjunção, não estabelecem conectores para fazer essa relação de coordenação. Então, são assindéticas, não possuem conjunções. Então, eu posso falar dormi, vírgula, acordei cedo. E aí eu tenho ideias que separadas são independentes. Dormi, eu consigo entender perfeitamente. Acordei cedo, também consigo entender perfeitamente. E aí são orações coordenadas exatamente por serem independentes. A partir do momento que eu não tenho conectores para unirem essas orações, eu tenho as orações coordenadas, assindéticas. Quando eu coloco os conectores, são as conjunções, são os sínditos, né? Eu já tenho as orações coordenadas sindéticas. E aí, a partir dessas conjunções colocadas para fazer essa ligação entre as orações, a gente tem as orações coordenadas sindéticas, e a partir dessas conjunções, elas irão estabelecer o sentido que essa ligação dará. E ao todo são 5 orações coordenadas sindéticas. A de adição, que é chamada de aditiva, e ela vai dar uma ideia de soma de uma ação para outra. Então, é o e, o nem, né? E aí a gente tem que entender o que é a soma. São somas de ações, né? Dormi e acordei cedo. A mesma, as duas orações que eu coloquei como assindética são dormi e acordei cedo. Então, continuam sendo orações independentes e são ligadas pela adição do e, tá ok? Outra coisa, não é interessante ficar decorando conjunções, eu sempre falo isso, preposição, conjunção, advérbios, não é assim importante ficar decorando. O importante é você saber o sentido que aquela conjunção tem dentro daquela oração, qual a ligação que vai se dar entre as orações e qualquer outra palavra, você saber o que aquela palavra exerce, qual é a função, né, qual é a característica daquela palavra, daquela classe gramatical, eu consigo definir a que classe pertence a função sintática, né? O que ela está exercendo ali dentro das frases. Então, eu tenho de adição, eu posso ter adversativa, que vai dar uma ideia oposta à outra, tá ok? Dormi cedo e acordei tarde. Então, a gente percebe a mesma conjunção, o e, mas agora dando um sentido de oposição, um sentido adversativo, tá ok? Então, adição, adversidade. Eu posso ter de explicação, então fui aprovada porque estudei muito. E aí eu tenho uma explicação pelo fato de eu ser aprovada. Por que eu fui aprovada? Porque eu estudei muito. E aí eu tenho uma ideia de explicação. Eu posso ter a ideia de conclusão. A conclusão vai ser um fato que eu vou concluir. É a lógica, né? Então, estudei muito, logo fui aprovada. Estudei muito, por isso fui aprovada. Então, estudei muito, qual é a conclusão? Eu ter sido aprovada, tá ok? Então, não confundir a explicativa com a conclusiva. A conclusiva é uma ideia lógica, a explicação não, né? Dormi cedo porque estou cansada.
Não é o fato de eu dormir cedo, é porque eu estou cansada, né? Ou então, dormir cedo, logo estou cansada, né? Estou cansada, logo dormirei cedo. Então, é uma ideia de conclusão, é um fato que vai ser a lógica da ocorrência desse fato, tá? Então, adição, adversidade, explicação, conclusão e a última, que é de alternância. Então, as conjunções alternativas, elas dão uma ideia de escolha. Ou durmo ou acordo, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou fico de olho aberto ou fico de olho fechado. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a alternância é uma escolha que você tem que fazer entre as ações. Ou uma coisa ou outra, tá? Ora ria, ora chorava. Então, são ações que se excluem. Então, essa é a ideia de alternância. Então, vimos as 5 tipos de orações coordenadas. Olhei as orações, né? Dormi, acordei cedo. São orações assindéticas. Então, se eu tiver que classificar, dormi cedo, né? Dormir, acordei cedo. Primeira oração, oração assindética. Segunda oração, oração assindética. Parou a classificação aí porque eu não tenho conjunção para definir o que essa oração significa, apesar de eu ter uma ideia, né? Dar uma ideia de soma. A partir do momento que eu acrescento conjunções para estabelecer essa ligação entre as orações, né? E aí nós temos a adição, vou somar ações dentro de um período. Eu posso ter adversativa, são ideias opostas, ideias contrárias, né? Eu posso ter uma ideia de explicação, um fato que vai explicar o outro, isso ocorre por causa disso. Eu posso ter a conclusão, que é uma ideia lógica, então isso ocorre, só pode ocorrer por causa disso, tá ok? Eu tenho a ideia de alternância, são as conjunções alternativas, que é uma escolha que você faz. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que escolher. Então, são as ideias de alternância, ou, ora, tá ok? E aí nós temos esses 5 tipos de conjunções, indicando a coordenação entre essas orações, tá ok? Então, acabamos de ver o período composto por coordenação. As próximas aulas já entrarão no período composto por subordinação. Lembrando, né? Coordenação, orações independentes uma das outras, elas não exercem função sintática. Orações subordinadas, eu sempre terei uma principal e terei uma que estará subordinada à principal. Então, uma oração estará fazendo efeito na outra, estará fazendo função na outra, por isso que elas são dependentes. Então, orações subordinadas são dependentes. E aí nós vamos ver os 3 tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais, tá ok? No final, a gente vai fazer um apanhado falando sobre as orações reduzidas, tá? Então, as orações subordinadas, elas podem ser reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Então, aí a gente faz esse apanhado, terminamos a sintaxe, vamos entrar concordância, regência, funções do que e do se. Então, a gente está caminhando mesmo para encerrar os assuntos gramaticais. Até o final do ano, a gente já vai ter passado, né, pela gramática, por todas as partes gramaticais pela segunda vez. Então, que fique bem fixado fazendo exercício. Caso tenham dúvidas, entre em contato, tirem suas dúvidas, porque a gente está aí para ajudar vocês nessa caminhada a chegar ao objetivo, tá ok? Então, um grande abraço para todos, bons estudos e até a próxima.